Quem mora na Grande São Paulo já se acostumou a ver antenas enormes no topo dos prédios e geralmente elas emitem sinais de celulares, mas também podem ser utilizadas por rádios, TVs. Tem vários tipos de antenas, né? O aluguel desse espaço nas alturas rende um bom dinheiro até para os condomínios, viu? É um caixa extra que alivia um pouco o bolso dos moradores. Só que nem todo mundo gosta ou quer ter uma antena tão perto assim. O teto da casa de máquinas deste prédio, no bairro de Santa Cecília, no centro da cidade, é disputadíssimo. Duas empresas de telecomunicações pagam aluguel para deixar antenas funcionando lá em cima. E já tem mais uma namorando o nosso espaço. O primeiro contrato de locação foi fechado há 12 anos. O dinheiro obtido com o aluguel do espaço lá de cima foi usado para reformar o piso aqui de baixo, da quadra, do parquinho, do jardim. E os moradores não precisaram desembolsar nenhum centavo para pagar os R$300 mil da obra. A reforma foi bancada apenas com o dinheiro do aluguel do topo do prédio. Nós fizemos primeiramente o caixa. Quando nós tínhamos já o valor necessário, nós começamos a obra e terminamos com esse dinheiro. Hoje, o condomínio recebe quase R$10 mil por mês de aluguel. A troca do maquinário dos elevadores também foi paga com esse dinheiro. Agora, o objetivo é reformar as cabines. O primeiro passo para instalar antenas de celulares e de rádio e TV em prédios é que o aluguel seja aprovado em Assembleia Geral Extraordinária do condomínio. Em seguida, a empresa precisa apresentar um laudo técnico que ateste que a laje tem capacidade para sustentar o equipamento, que pode pesar até 2 toneladas. E também um outro laudo garantindo que o nível de radiação emitido não vai interferir em equipamentos de hospitais da região. Os documentos devem ser enviados para a Agência Nacional de Telecomunicações e para a Prefeitura. No edifício Jardim do Reno, os moradores acharam ótimo contar com um dinheiro que quase cai do céu. Qualquer receita extra que você tenha no condomínio, ela é positiva porque todos os condomínios, sobretudo esses muito grandes, eles têm muitos problemas a serem resolvidos. As receitas extras, elas conseguem, pelo menos, equacionar um pouco esses problemas. Mas em vários prédios, a antena não é bem-vinda. Esta física conta que as pessoas têm medo de que as ondas eletromagnéticas possam causar problemas de saúde. Existem muitos estudos sobre o assunto, mas nenhum é conclusivo. O morador que está num prédio, onde tem no topo desse prédio uma antena, não dá para dizer se corre risco ou não? Não, nem ele, nem ninguém, né? Como eu disse, não é nada conclusivo. Não dá para dizer que essa pessoa vai sofrer algum dano. Não tem comprovação científica. A professora Emiko disse também que ninguém precisa ficar neurótico em relação a esse problema, porque a intensidade da radiação dessas antenas costuma ser muito baixa. Agora, a questão é polêmica, né? E sempre provoca muita discussão nos condomínios. Assunto para o nosso especialista, o Márcio Raskorski, que está conosco aqui hoje. Márcio, existe um levantamento do total de antenas no topo dos prédios aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, entre antenas grandonas e aquelas menorzinhas, já tem mais de 20 mil no topo dos prédios. É muita coisa. Bom, se faz mal à saúde ou não, você não puser no seu vizinho põe, então... Põe e recebe o aluguel, né? Outra crítica em relação às antenas é que elas desvalorizam o prédio. Isso faz sentido? Nenhum sentido. A realidade mostra que os condomínios que alugam o topo para as antenas, eles recebem dinheiro, conseguem fazer reformas e, ao contrário, valorizam o patrimônio. Então isso é lenda. É possível se calcular essa relação custo-benefício? Ah, com certeza. Olha, o condomínio consegue se valorizar em até 5% ao ano com a receita da locação. Porque um aluguel como esse de 10 mil por mês dá uma receita de 120 mil por ano, e com 120 mil dá para fazer bastante coisa no prédio. Equipar salão de festas, de ginástica, pintar a fachada do prédio, investir em segurança, é só benefício. O aluguel do topo do prédio tem que ser decidido em Assembleia Geral, né? Tem que ser Assembleia Geral específica para isso e tem que ter alguns cuidados. Um bom contrato de locação, alvará da prefeitura, autorização das agências reguladoras, um seguro para essa operação caso tenha algum dano físico no imóvel. Vai que uma antena dessas, sei lá, se solta ou às cai. vezes dá uma infiltração e aí começa a estragar a impermeabilização do prédio. E o mais importante de tudo é que isso não dá para abrir mão. Controlar a entrada e saída dos funcionários que vão fazer manutenção
lá em cima nesses E equipamentos. essa manutenção é muito frequente? É frequente, eles costumam toda semana fazer manutenção, então precisa ter um crachá com RG direitinho para não entrar qualquer estranho. Horário para entrada e saída. Combinar tudo. E se tiver um zelador para acompanhar a manutenção, melhor ainda. Márcio, perguntas que recebemos pela internet dos nossos telespectadores. O Renato Toin, que mora no centro da capital, diz que no prédio dele, ali no térreo, tem uma padaria. E aí tem fumaça, tem cheiro e tem barulho que sai direto na janela dele. Como é que faz? Como é que resolve isso? Isso acontece muito nos empreendimentos mistos, que tem um monte de apartamento e lá embaixo aluga para uma padaria, para um restaurante. Com relação ao barulho, os moradores precisam denunciar para o PSIL. Aí a prefeitura manda lá uma equipe, faz a medição e se tiver barulho acima da média, vai autuar o estabelecimento e mandar fazer um isolamento acústico. Então a reclamação é para o PSIL, não para a síndica. Com relação ao barulho, para a síndica e para o PSIL. E com relação à chaminé, o condomínio pode encomendar um laudo mostrando que aquilo lá está mandando fumaça para os apartamentos e o dono do estabelecimento comercial vai ter que dar um jeito de filtrar aquilo, de colocar um equipamento para não incomodar os moradores. O Douglas Borges de Mauá quer saber se o condomínio pode ser cobrado pelo número de quartos dos apartamentos. Quem mora no apartamento de 3 quartos tem que pagar mais do que quem mora no apartamento de 2 quartos? Tem bastante gente querendo cobrar pelo número de moradores, pelo número de quartos, e não é assim que funciona. Pela lei, o valor do condomínio é pela metragem do imóvel. Então, apartamento maior paga mais condomínio, apartamento menor paga menos. Pela metragem quadrada do imóvel... Até porque pode ter um apartamento grande com só 2 quartos e um pequenininho com 3. O que prevalece é a metragem quadrada do apartamento. Márcio, temos aqui uma pergunta da Ana Paula Seguete, de São Bernardo do Campo, que diz que reservou o salão do prédio para o aniversário da filha. Fez os convites, encomendou a festa e, faltando alguns dias, começar a reformar o salão, rapaz. Imagine só. Ela teve um prejuízo sério, pois não só o que ela gastou, mas um prejuízo moral também. E quem que se responsabiliza por esse prejuízo? O condomínio. O condomínio e a administração do condomínio que começou uma obra sem o menor planejamento. E o mais importante, quando a gente vai fazer uma obra num condomínio, precisa aprovar em assembleia e precisa informar para os moradores quando começa e quando termina. Obrigado, Márcio. Ok, eu que agradeço. Você também pode participar da nossa conversa com Márcio Raschkorski. Basta enviar sua pergunta ou sugestão de reportagem pela internet para a página de São Paulo do G1, o portal de notícias da Globo.